ano tão especial para a família, nesta quadra de Natal. E essas duas fotografias que aí vêm, a primeira de cima foi aquela que já vos mostrei há tempos, daquela ninhada, que são 6 bebés que nasceram daquele casal, lindos e maravilhosos. Passados 6 ou 7 anos já vos vou mostrar como é que eles estão. E o menino de baixo, aquele menino penteadinho lindinho, é o vosso amigo companheiro David, que, graças a essa família maravilhosa que tive, me educou da forma que souberam e puderam. E é eles... esta é a família de cima, passados os 6 ou 7 anos, são os mesmos, mais ou menos nas mesmas posições, e como eles cresceram na graça de Deus, tão bonitos, continuam sãos. Portanto, para aquelas mães que dizem tantas vezes que não querem ter filhos porque querem ter uma vida mais desanuviada, mais descomprimida, viver melhor, ter um carro melhor, ir de férias para as Caraíbas, para essas senhoras que dizem isso, vejam como vale a pena ter filhos, como vale a pena educar os filhos, dar a oportunidade a novas reencarnações, porque é disso que se trata, esse parentesco, é darmos a oportunidade de vivermos na família que, por coincidência, somos nós que escolhemos. Eu escolhi esta, que são os meus pais terrenos, ambos desencarnados. A minha mãe já voltou, já cá está nos meus braços outra vez, é a minha neta mais velha, e são os meus queridos pais que me deram a oportunidade de hoje estar aqui a falar com vocês. Isto foi no dia da minha comunhão, como podem compreender, naquela altura, ou era católico, tinha sempre 2 opções, não é? E este foi no dia da minha comunhão solene. É a estes pais terrenos que eu devo a possibilidade de estar aqui a falar convosco, e é a estes pais espirituais, que vocês conhecem mais ou menos, que devo a oportunidade de estar aqui a transmitir-vos alguns conhecimentos do pouco que sei, porque o pouco que sei aprendi com eles e com o estudo que fiz na doutrina profunda. Então, para eles todos, agradeço a vida e a oportunidade de aprendizagem e de evolução em mais esta reencarnação. O termo família já vem do latim do termo famulus, que significava, curiosamente, escravo doméstico. Como vocês sabem, é aquilo que os maridos são em casa, somos escravos domésticos. Não é disso que se trata, mas coloquei aqui este termo do latim porque é interessante que este termo queira dizer escravo, quando na realidade na família há tudo menos escravatura, não é? Mas vejam a origem das coisas. Mas há outras definições, como, por exemplo, um grupo de pessoas do mesmo sangue ou unidas legalmente, de uma forma legal, mesmo que não sejam do mesmo sangue. A família também pode ser uma instituição normalizada por uma série de regulamentos de afiliação e aliança aceita pelos seus membros. Ou então, como nos ensina Joana de Ângeles, é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Nesse conceito, a família é a unidade básica da sociedade formada por indivíduos ligados por laços afetivos. É a maior preocupação da humanidade nos tempos que correm. É a desestruturação, a desintegração da família. Todos nós estamos cheios de exemplos ao nosso redor, nas nossas terras, onde vivemos, da desintegração da família. É uma coisa curiosa que me choca, que todos nós estamos a levar para as nossas casas e a criar de uma forma humanizada cães e gatos e levamos-los para casa. Tudo bem. O que eu não compreendo é porque é que estamos a levar os nossos velhinhos para os lares e os abandonamos lá. Isso é que eu não entendo. Porque é que não temos os nossos velhinhos e os nossos animais de estimação também junto de nós? Portanto, há aqui alguns paradoxos que custam a entender, principalmente quando a família é a base estrutural da humanidade, de uma sociedade. Não há nenhum país desenvolvido que se possa basear numa família que não esteja unida. Não é possível. Então, nós podemos encontrar 2 tipos de família para classificar de uma forma sistemática as coisas de uma forma simples.
As famílias espirituais são aquelas que são fortalecidas pela purificação, perpetuam-se no mundo espiritual através das várias reencarnações da alma. Aquele grupo espiritual vai reencarnando sucessivamente, escolhendo cada um o seu sítio para viver, a sua família para viver, os seus pais para reencarnarem, mas pertencem àquela família espiritual. As segundas, que são as famílias materiais, que são mais frágeis, como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente, já na vida atual, na existência atual. Diz-nos Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto significa que nós temos sucessivamente de reencarnar para irmos escolhendo as sucessivas famílias onde vamos nascendo, para com todos eles nos irmos acertando, aprendendo, limando as nossas arestas, evoluindo. Podemos reencarnar em vários locais. No mesmo mundo, como a maioria de nós poderá reencarnar na Terra, temos muito que andar ainda na Terra. Num mundo semelhante, portanto, num mundo mais evoluído, aqueles que de nós já dermos esse passo, mas vejam bem, nós podemos reencarnar num mundo inferior ao nosso. E vocês perguntam-me, então, mas o espírito não pode andar para trás, não pode retrogradar. Pois não, não pode. Mas nós podemos nascer num mundo inferior ao nosso para ser dessa forma a nossa aprendizagem para evoluirmos um pouquinho mais. Então, à cautela, aproveitemos já esta fantástica oportunidade que o nosso Pai do Céu nos deu para começarmos já nesta a evoluir. Não digam como algumas pessoas nos respondem quando nós esclarecemos e perguntamos, então, porque é que não começa já a modificar, como é que não começa já a sua mudança? E eles dizem, tenho muito tempo, eu ainda vou durar muitos anos, eu tenho muito tempo ainda para isso. E depois, no dia a seguir, têm uma coisinha e lá vão eles, porque não estão preparados para fazer essa mudança. Então, à cautela, vamos começar já a nossa mudança interior, vamos começar já a olhar para os nossos semelhantes, vamos olhar para o fortalecimento da nossa família, vamos olhar para todos aqueles que precisam realmente de nós, da nossa caridade, do nosso amor. Vamos fazer aos outros como Jesus nos ensinou, aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Então, nessa família espiritual, há afinidades de pensamentos. Há a mesma formação moral. Os espíritos são simpáticos, empáticos uns com os outros. Podem ser constituídos por colegas de trabalho, amigos, vizinhos ou até parentes consanguíneos. Na família espiritual não é preciso ter o mesmo sangue. Podemos ser sangues diferentes. Querem um exemplo? O GEAC. Não pertencemos uns aos outros, a não ser ali a minha prima, que eu fiquei a saber hoje que é a minha prima. Não pertencemos ao sangue uns dos outros e somos uma família espiritual, embora terrena, mas já temos um pouquinho do nosso conceito espiritual aqui. Não é por acaso que estamos aqui reunidos. Alguma coisa tem que haver mais. Essas famílias são mais duráveis, como eu já disse, fortalecem-se pela depuração, perpetuam-se no mundo dos espíritos através das diversas reencarnações da alma. Os filhos recebem dos pais apenas os caracteres genéticos e físicos, pois o espírito é criado por Deus. O espírito não tem nada a ver com isso dos pais. Isso é parte biológica. O espírito vem de Deus, já está criado desde o início. Encarnados ou não, todos somos espíritos criados por Deus e, portanto, todos somos irmãos. A humanidade inteira é, assim, uma família. Então vocês perguntam, então se somos uma família, como é que neste momento temos 50 países em guerra no mundo? Como é possível uma coisa dessas? Como é possível se matarem famílias, se matarem etnias, grupos de populações inteiras que se matam uns aos outros? Como é possível tantos milhões de crianças morrerem de fome? Somos nós que somos responsáveis por isso. Não podemos esconder a cabeça
na areia. Somos nós que temos de fazer algo pela pessoa que está ao nosso lado. E se cada um de nós conseguir melhorar uma pessoa, já estamos a fazer o nosso papel. Não podemos assobiar para o lado. Os pais somente dão o material genético, o corpo espiritual, apoiando-se no ADN, vai modelar um novo corpo, copiando as condições de saúde ou de doença do perispírito, que lá estão refletidas, no novo corpo em formação. Os pais, o ADN, serve apenas para dar narizinho batatinho, cabelo encaracolado, os olhos azuis, mais alto, mais gorduchinho. Esses são os caracteres biológicos. Os pais podem ainda ajudar nesses processos biológicos com bons sentimentos e com emoções equilibradas. Uma mãe que fuma durante uma gravidez não está a transmitir ao seu filho uma saúde, uma vivência saudável. Uns pais que brigam permanentemente e que são agredidos mutuamente durante uma gravidez não estão a transmitir ao bebê reencarnante, ao espírito reencarnante, não estão a transmitir-lhe um bom desenvolvimento e uma boa saúde. Já vos falei aqui, quando falei sobre a reencarnação, que os espíritos mentores chegam a retirar o espírito do corpo da mãe para que ele não seja perturbado durante a gravidez com aquelas energias negativas da vibração da mãe e do pai. E então ensina-nos Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta 200 a 202, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Já sabemos que os espíritos são assexuados. Cada sexo, bem como cada posição social, proporciona-lhe provações e deveres especiais, e com isso um ganho de experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. É por isso que nós vimos, não é à vez, não é alternadamente, mas podem ser 2 vezes ou 3 vezes como homem, 2 ou 3 vezes como mulher, nas mais diferentes experiências para evoluirmos nessa aprendizagem. E continuamos no Evangelho. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhais em combatê-los. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais o egoísmo e o orgulho se desenvolverem, não vos espanteis de ser mais tarde pagos com a ingratidão. Olhem a responsabilidade da família na educação das crianças. O que é que nós fazemos hoje em dia? Toma lá o computador, toma lá o tablet, toma lá o iPhone e não me chateias. E vamos reclamar com os professores porque eles não educam os nossos filhos. Os professores não têm que educar os nossos filhos. Os professores têm que ensinar, instruir os nossos filhos. A educação é da nossa restrita responsabilidade dos pais. O Espiritismo veio restituir à mulher o seu verdadeiro lugar na família e na obra social. E é muito mais importante do que nós, uma sociedade machista, lhe atribuímos. O papel da mulher indica a sublime missão que lhe cabe desempenhar como mediadora predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da Terra com as do mundo espiritual. A grande sensibilidade da mulher faz dela um médium por excelência, capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos dos espíritos, dos ensinos dos espíritos superiores. E diz-nos Joana de Ângeles, assim, homens e mulheres, raciocinando numa atmosfera mental caótica, permitem aos obsessores do invisível colocar em prática seus interesses na desintegração familiar e social, bem como retardar o progresso espiritual, mantendo a grande maioria das criaturas que se afinam com os seus ideais sob controle e com isto preservam os meios para saciar os seus desejos que não foram corrigidos enquanto encarnados. Como ninguém foge aos imperativos da lei de Deus,
Esses seres que causaram desvario sexual resgatarão em reencarnações futuras as duras penas, podendo ser portadores de doenças eminentemente kármicas, como a epilepsia, a lepra, a paranoia, a hidrocefalia, o mongolismo e outras moléstias. Como também ter como obsessores vários dos que foram prejudicados em caminhadas anteriores. Cá se fazem, cá se pagam. No livro Adolescência e Vida, diz-nos Joana de Ângeles, ao invés de oferecer preservativos, olhem que interessante pensamento, ensinamento. Ao invés de oferecermos preservativos para evitar a contaminação das doenças, deveria ser ministrado um pouco de evangelização, pois este seria o remédio para curar os males que nós mesmos causamos em nossas múltiplas reencarnações. Brilhante. Realmente, se fizéssemos evangelização, não deixaríamos que esses males nos contaminassem. Cada espírito que encarna traz em si mesmo a sua personalidade já formada em encarnações anteriores. É o somatório das reencarnações anteriores. As semelhanças de características psíquicas e morais entre os pais, filhos e outros descendentes não provêm da carne, mas sim do espírito. Cada ser humano é o que ele é por si mesmo. Há, portanto, um paralelismo cartesiano entre a hereditariedade e a afinidade de cada um. E continua Kardec no Evangelho: filhos, através dos vossos vínculos afetivos é que tendes no mundo a oportunidade de vos aproximar dos vossos desafetos do passado, que renascem no corpo em obediência aos compromissos assumidos convosco. Os elos da consanguinidade vos possibilitam experiências em comum, nas quais vos tornais em instrumentos de aprendizado mútuo. Continua no Evangelho nosso Allan Kardec: os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, a maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. E ensina-nos Emmanuel: é indispensável amar e desculpar, compreender e servir tantas vezes quantas se façam necessárias, de modo a que o sofrimento e a desavença desapareçam e a fim de que nas bases da compreensão e da bondade as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados perante as leis do universo, garantindo aos adultos, nas trilhas das reencarnações vindouras, a redenção dos seus próprios destinos. Voltamos ao livro dos Espíritos. Podem ser espíritos amigos que se unem por amor, porém nem todos são assim. Isto a propósito das parecenças físicas e morais. Podem também ser espíritos inimigos que a justiça divina faz se reencontrarem na formação biológica, no sentido de que se processa o perdão com mais eficiência. Já aqui falámos na reencarnação dos gêmeos siameses unidos por várias partes do seu corpo, como são espíritos habitualmente que se odeiam um ao outro e às vezes reencarnam a olhar um para o outro, exatamente para poder fazer essas pazes, esse acerto, digamos assim, do seu ódio que têm um para o outro. Há dessas crianças que se cospem umas às outras, tal é o ódio que têm. Logo, essa oportunidade vem para evoluírem, para aprenderem. E no livro da Filosofia Espírita, pelo Espírito Miramês, diz-nos ele sobre as parecenças físicas e morais. Os gêmeos, por vezes, têm semelhança de caráter, sendo que não devemos generalizar esse facto, porque em outros casos são completamente diferentes, em matéria da conduta e mesmo na semelhança física. São espíritos e cada um é, pois, um mundo à parte com os seus pendores e atividades em busca da luz. Cada espírito é cada espírito, independentemente das famílias onde reencarnam. Os pequeninos, porém, recém-vindos da amnésia natural que a reencarnação lhes impôs, não conseguem esconder as próprias disposições no campo das preferências. E surgem neles de súbito, quase sempre, as inclinações descontroladas nos caprichos com que se mostram, exigindo especial atenção do pai ou da mãe, revelando de modo claro para que rumo se lhes dirigem os laços mais fortes. Daí a aproximação de algumas crianças mais chegadas ao pai, outras mais chegadas à mãe.
há uma empatia muito grande. Outros ligam-se aos tios, aos avós. Os avós são quase todos uma ligação fantástica. Geralmente, com muitas exceções, aliás, as filhas se voltam para os pais e os filhos se voltam para as mães. É o complexo de Édipo estudado por Freud, como vocês sabem, patenteando a natureza das ligações havidas em existências anteriores e pronunciando a obra da desvinculação que no futuro próximo se vai executar de uma forma inevitável. Os espíritos que encaram numa família, sobretudo como parentes próximos, são a maioria das vezes espíritos simpáticos ligados por relações anteriores. Mas também pode acontecer que sejam estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem nesse antagonismo para lhes servir de provação. O que aconteceria se a família deixasse de existir? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E responde-nos Kardec, uma recrudescência do egoísmo. Seria uma tragédia. A família, segundo Joana de Ângeles, é a abençoada escola de educação moral e espiritual. É uma oficina santificante, onde se lapidam caráteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos. E a pergunta inevitável, porquê é que eu nasci nesta família? Todos vocês sabem que somos nós que escolhemos a nossa família. Quando essa escolha é de uma forma voluntária, para escolhermos o nosso processo reencarnatório, quando já temos algum entendimento e com os nossos mentores espirituais acedemos aos conselhos que eles nos dão, nós escolhemos a nossa família e tudo é pacífico. Mas quando nós somos, muitos de nós, teimosos, orgulhosos, ainda muito apegados à vingança, à matéria, enfim, a certas coisas muito más para nós somos compulsivamente obrigados a nascer nesta ou naquela família, exatamente para termos a família que precisamos de ter para podermos aprender e evoluir e melhorar os nossos problemas de reencarnação. Então nós, na maioria das vezes, escolhemos a nossa família para nascer. Com muita antecedência, temos reuniões, os nossos guias levam-nos a ter reuniões com os nossos futuros pais. E tudo isso já está a ser negociado há muito tempo, há muitos anos, que no plano espiritual são flashes. Continuamos com Allan Kardec. Não são os laços de consanguinidade os verdadeiros laços de famílias, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Portanto, não tem nada a ver se é pai e filho e continua a ser filho e pai ou irmão. Não, tem a ver, digamos assim, com a aproximação dos nossos pensamentos. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. E nós conhecemos casos de pessoas que, não sendo do sangue, são como se fossem irmãos. É exatamente devido a essa consanguinidade espiritual. Aqui a palavra está mal emprego, mas é para vocês entenderem o pensamento. Há agora algumas famílias novas, diferentes das habituais daqui a algum tempo. Há famílias recasadas ou recompostas, que são famílias que se separam e depois voltam a casar. E há outras em que são esfiadas pelo pai ou pela mãe, as chamadas monoparentais. E há outras que são produções independentes. Ou seja, eu quero ter um filho, sou mãe solteira, ponto. Não quero aturar nenhum homem. Só quero o homem para ter o filho. E muitos nem querem um homem. Vão a um banco de esperma e fazem inseminação artificial. E querem ser mães solteiras, ponto. Assumem a produção independente. Depois há as famílias homossexuais que já têm filhos antes do novo casamento, ou então os adotam por algum motivo, ou então não têm filhos. E depois há famílias em que a parelha vive juntos, sem laços legais, apenas estão juntos, mas com um forte compromisso mútuo, com uma grande cumplicidade entre os dois. Tudo são novas constituições de família.
Voltamos ao Livro dos Espíritos e diz-nos Kardec: os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele já existe antes da formação do corpo. André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala-nos sobre a família, dizendo que é o núcleo da reencarnação. O lar é a moradia das almas. E Kardec pergunta à espiritualidade, no Livro dos Espíritos, pergunta 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? E responde a espiritualidade superior: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames, ligações, que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Nós empatizamos com uma pessoa e não sabemos porquê. E, por outro lado, às vezes estamos com uma pessoa e não nos sentimos bem com aquela pessoa, também não sabemos porquê. Tudo isso tem a explicação reencarnatória das vidas anteriores. Um laço de família pode nascer pela primeira vez como espíritos encarnados, ou este sempre tem o seu marco inicial na espiritualidade, lá atrás. Sim, ele pode nascer pela primeira vez como encarnado. Ali se começa a criar um novo núcleo. Muitas vezes, espíritos desconhecidos se reúnem pelo mesmo tipo de necessidade evolutiva e a partir daí iniciam um laço familiar. Pensando nessa família espiritual, o que nos poderia dizer a respeito das almas gêmeas? O Espiritismo não adota a teoria das almas gêmeas, defendida pelos filósofos, atravessando as reencarnações em busca uma da outra. Na realidade, são espíritos que durante muitas reencarnações têm vivido juntos, desenvolvendo afinidades, gostos, etc., juntos, de tal maneira que cada vez que se encontram é aquela emoção, é aquela alegria. Ou então andam à batatada um com o outro, dependendo do que está lá para trás. Mas no caso das ditas almas gêmeas, é sempre aquela alegria quando eles se encontram em novas vidas. O ideal é que amemos tanto os nossos semelhantes que no futuro tenhamos tanta alegria de os voltar a encontrar a todos como se fossem nossas almas gêmeas. Ou seja, no futuro todos seremos almas gêmeas uns dos outros, nesta acessão da palavra que o Espiritismo não defende. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Reparem que em todos os livros que eu busquei instruções sobre a família, eles coincidem todos. Palavras ditas, frases ditas de formas diferentes, todos os autores coincidem neste tipo de informação, digamos assim, de conclusão. Sabemos que a parentela corporal possui laços muito frouxos entre os encarnados, que facilmente se partem, tornando-se muitas vezes inimigos. Porquê é que isto acontece? Justamente porque na parentela corporal geralmente estão envolvidos espíritos que necessitam de reajuste mútuo no que diz respeito à lei de causa e de efeito. Com o Espiritismo, sabemos que precisamos aproveitar a oportunidade na vida familiar para transformar os laços da parentela corporal em laços espirituais, aumentando assim a nossa família espiritual. Vamos-nos acertando lentamente. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Daí vem que, falando de alguém cujos gostos e inclinações nada têm de comum com os dos parentes, pensamos que ele não pertence à família. E a questão 695 do Livro dos Espíritos será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta da espiritualidade é um progresso na marcha da humanidade. Nova pergunta que Kardec fez: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais, diz-nos a espiritualidade superior. Pergunta 205 do Livro dos Espíritos. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. E olha a resposta do Espírito. Ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores.
Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. E qual é o papel dos pais no meio de tudo isto? Fornecer um envoltório corporal para receber aquele espírito, para fazer aquela concepção, ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir, já depois do nascimento, dando ao espírito condições e estrutura para que o ser viva as suas fases com segurança, facilitando assim o seu aperfeiçoamento futuro na sua jornada evolutiva. Nós, pais, temos uma responsabilidade enorme na educação dos nossos filhos, enorme no alicerce que vamos ajudar aquela criança a construir, principalmente no aspecto moral, dos sentimentos, na importância do outro na nossa vida. E o que é essa família terrena, diz-nos Saulo? Permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. E Joana de Ângeles, sendo psicografada por Divaldo Franco, diz-nos: a família é a escola da aprendizagem da redenção futura. Existem casos de obsessão familiar num espírito, em que um espírito ou um grupo de desencarnados obsedia uma família toda? Sim, existem. Motivados por ódios do passado que não foram superados. Uma família que rouba a outra, uma família que explorou a outra, cria aí espíritos obsessores, muitas vezes de grupos coletivos. E sobre o casamento? Diz-nos a questão 695. É um progresso na marcha da humanidade. E diz-nos Joana de Ângeles, é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva e a preparação de valores saudáveis para a convivência universal. E Adenauer Novaes diz-nos que viver a dois é desejar a felicidade do outro para além da nossa própria vida. E para terminar, digo-vos esta frase, para que não nos esqueçamos de quem temos ao nosso lado. Sempre que dormimos com uma pessoa, estamos a dormir com o passado dela. Muito obrigado pela vossa atenção. Como conclusão, o último slide, os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. E esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram como amigos na volta de uma viagem. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou ao vosso dispor, se quiserem colocar alguma questão.